Nós voltamos a falar sobre a eleição de Jair Bolsonaro, o novo presidente, o que representa essa derrota para o Partido dos Trabalhadores, que por 16 anos comandou o país. O que nós podemos esperar dessa mudança? Eu converso agora com Darlan Campos, ele é especialista em marketing político. Darlan, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, né? Você já esteve comigo no primeiro turno e agora vamos repercutir esse segundo turno. Na verdade, não houve nenhuma surpresa, né? Aconteceu o que realmente as pesquisas apontavam. Exatamente, o Jair Bolsonaro manteve a liderança no primeiro turno, salta à frente e, como aconteceu em todas as eleições que tivemos no segundo turno no Brasil, nunca houve uma virada de eleição no segundo turno. Então o candidato que esteve à frente no fim do primeiro turno permanece ao final do segundo turno. E foi uma campanha completamente atípica, né? Nós não tivemos um corpo a corpo por parte do Jair Bolsonaro, muito em razão, né, do atentado que ele sofreu. Foi uma campanha feita basicamente pela internet, pelas redes sociais. Isso mostra que a política está mudando. Exato. Jair Bolsonaro, ao vencer, o primeiro pronunciamento que ele faz é via rede social. Então isso demonstra um novo patamar da realidade política que nós vivemos, coisa que outras democracias já estão vivendo, de uma utilização dos mecanismos em campanha digitais com muito mais profundidade e que aqui acontece. Mas podemos citar dois grandes fatos que marcam a eleição 2018. Primeiro, a Lava Jato. Todos os grandes quadros que tiveram, de alguma forma, foram atingidos pela Lava Jato, tiveram problemas nesta eleição, não conseguindo os seus resultados positivos. Segundo, foi a facada de Jair Bolsonaro, que impossibilitou que ele fosse primeiro aos debates e fizesse campanha pública, e isso, de alguma forma, o favoreceu na perspectiva em que ele ficou menos exposto a problemas de fala, de discurso ou questionamento do seu projeto. Agora, não adianta a gente pensar que o novo presidente vai ter vida fácil. O PT continua tendo a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 57 deputados. Vai ser briga de cachorro grande, porque o PSL, o partido do Bolsonaro, tem 52. Mas a vida do novo presidente não deve ser fácil. A vida do novo presidente não vai ser fácil porque o cenário brasileiro para a próxima legislatura não é fácil, né? Vamos ter aí temos um forte déficit fiscal, então problemas de cunho fiscal que precisam ser resolvidos. Temos uma reforma da Previdência que inevitavelmente vai precisar ser pautada no novo governo. Temos uma série de reformas que o Brasil precisa, a reforma tributária, a reforma política que também é necessária. Então, são muitos desafios e com certeza o Jair Bolsonaro vai precisar, nesse primeiro momento, montar uma base parlamentar que sustente as propostas que ele quer colocar em prática no país. Mas você acredita que ele deve ter dificuldade para aprovar essas reformas? Primeiro que toda reforma ela precisa de 3/5 do Congresso, 308 deputados. Hoje calcula-se que o Congresso é mais conservador, ou seja, a chamada bancada da bala, bancada ruralista e a bancada evangélica e católica, ela aumentou para essa legislatura. Então, do ponto de vista atitudinal, ele vai ter algumas pautas morais com uma certa facilidade de passar no Congresso. Entretanto, pautas controversas que precisam de maioria e que impactam a população, você sempre tem aqueles que vão pensar na sua base eleitoral. Então, qualquer mudança constitucional existe desafios e ele não vai ter vida fácil, com certeza. Bom, existe aí uma grande preocupação por trás da eleição do Bolsonaro, principalmente por pessoas ligadas a movimentos LGBT, negros. Você acredita que muito do que foi dito durante a campanha foi bravata ou ele realmente é esse modelo que muita gente tem a imagem? Primeiro, precisamos deixar claro que em todas as democracias do Ocidente que nós temos o estatuto do segundo turno, um segundo turno é sempre marcado por um alto grau de divisão do país, uma vez que são apenas 2 candidatos. Então, isso é comum. O Brasil viveu uma realidade no qual esse tom foi um grau acima do que normalmente nós vimos nas democracias tradicionais aqui no Ocidente. Jair Bolsonaro já começou, no final do segundo turno, já a amansar o discurso, falando muito em Estado de Direito, falando em democracia, de respeitar a Constituição, né? Repreendeu o seu filho que fez um vídeo que apareceu dele falando a respeito de fechar o STF. Então, ele começou a dar sinais de que, de fato, as instituições do Brasil estão funcionando e isso ele vai ter um desafio, então, de dialogar com elas. Então, a gente pode esperar. Porém,
Por outro lado, aqueles que perdem, eles ficam motivados a partir de um discurso que ouviram na campanha, colocam a culpa no candidato. Então, a tendência disso ainda permanecer nas próximas semanas, especialmente esse grau de animosidade. Darlan, a gente tem um país muito dividido, né? Você acredita que em algum momento Bolsonaro vai conseguir unir de novo o país ou não? Ou essa ruptura ela vai permanecer? Podemos aí pensar em duas perspectivas. Primeiro, Bolsonaro não ganhou um cheque em branco. Vale lembrar que ele teve aí cerca de 10 milhões e 700 mil votos a mais que o segundo colocado, Fernando Haddad. O Lula, nas suas duas vitórias, teve mais de 20 milhões de votos do que o adversário. A Dilma, na primeira eleição, teve mais de 12. Então, isso significa que ele não ganha um cheque em branco para fazer aquilo que quer no país. É uma vitória expressiva e essa divisão, ela tende a se estabelecer de forma institucional. Uma oposição que sai fortalecida também, então apesar da derrota o PT sai com um saldo relativamente positivo. Se nós pensarmos que em 2016 o partido foi quase varrido, né, perdeu 60% das prefeituras que tinha anteriormente, perdeu diversos estados importantes, então isso faz com que a oposição saia fortalecida. Entretanto, há um cenário positivo para mudanças, especialmente de cunho conservador, uma vez que o Congresso é favorável a isso. E você acredita que o Bolsonaro ele vai conseguir, nem que seja a longo prazo, pelo menos minimizar esse momento que a gente está vivendo tão complicado, tão difícil, né, onde as diferenças estão sendo tão exacerbadas? Isso acontece por causa da eleição. Então, o próprio tempo vai fazendo com que essas coisas elas vão se ajeitando. Entretanto, nós podemos esperar uma oposição cada vez mais ferrenha. E você acredita também que os próprios eleitores de Bolsonaro também estão mais atentos, mais fiscalizadores, depois de tudo que o país viveu com a questão da corrupção? Em termos, uma vitória sempre leva a uma euforia. Então, assim como foi nas vitórias do PT, do Lula e da Dilma, onde os seus simpatizantes foram às ruas, assim também acontece de forma lícita pelos partidários simpatizantes de Jair Bolsonaro. Passado a euforia da vitória, é hora de perceber a economia real. Então nós vamos perceber que, em geral, a gente analisa em política que os primeiros meses há um salvo-conduto para o governo. Ou seja, a gente sabe que o governo está começando, mas o cidadão comum, ele que está impactado pelo desemprego, pela alta carga tributária, ele vai exigir uma resposta a essas questões nacionais. Então, vai caber a habilidade política da equipe de Jair Bolsonaro de lidar com essas altas expectativas que uma eleição como essa gera na população. Bom, nós tivemos aí 16 anos de PT no governo e a gente pode afirmar que é o fim da era PT ou o Partido dos Trabalhadores tem aí 4 anos para tentar se reorganizar e quem sabe no futuro tentar uma nova eleição? Primeiro, nós podemos cravar que é o fim de uma época. Ou seja, depois da redemocratização, nós tivemos um ciclo que a gente chama do ciclo do real, onde todos os candidatos, eles comungavam de certos valores. Todos os candidatos, até antes da eleição de 2018, comungavam com valores a favor da democracia, contra a ditadura militar, a favor do processo de transição democrática que o Brasil viveu. Em 2018, Jair Bolsonaro rompe com toda essa perspectiva, né? Falando em seus pronunciamentos, muitas vezes contrárias a isso que era um establishment havia colocado nesse sentido. Então, abre-se um novo ciclo, com uma nova força política que surge, tradicionalmente de direita. Então, agora, pela primeira vez, nós podemos cravar que no Brasil há um partido e um movimento político declaradamente de direita, com pautas conservadoras e que agora tende a se colocar no cenário. E isso vai fazer com que se abra um novo ciclo político. A oposição vai precisar se organizar se quiser levar a vitória na próxima eleição. Agora vamos voltar, trazer um pouquinho aqui para o Espírito Santo. Aqui no estado, Jair Bolsonaro venceu em 64 dos 78 municípios. A gente sabe que o presidente eleito é considerado de extrema direita, bem diferente de Renato Casagrande, que é o nosso próximo governador. Isso deve dificultar a relação entre Estado e União ou não? Em geral, você tem uma postura dos presidentes
de uma relação menos partidária com os governadores. Isso é a tradição brasileira até o momento. Então vamos ter que aguardar para ver de que forma isso vai acontecer. A grande questão é que o Estado brasileiro está falido. Um déficit fiscal altíssimo, então pouca margem para que o presidente faça manobras para com o governo, seja do Espírito Santo ou de outros estados. Então a grande questão vai ser qual vai ser a capacidade de Renato de, dialogando com as forças políticas em Brasília, trazer recursos junto com a bancada federal para os grandes projetos que o Espírito Santo tem, como a duplicação da 262, da 101 e obras de infraestrutura, o aeroporto que agora foi finalizado, contorno do Mestre Álvaro e outras grandes obras de infraestrutura que o Espírito Santo precisa. Então esse vai ser o desafio da capacidade, tendo um Estado que está no momento econômico em baixa como está. Darlan, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição.